outro drama aqui que o brasileiro vive diariamente e fica se perguntando, mais uma vez com aquela sensação brutal da impotência, perguntar quando os juízes ou as nossas instâncias de justiça se corrompem, a quem recorrer, né? A quem resta recorrer. Vejam só essa notícia, prestem bem atenção, pessoal, mais aqui um puro suco de Brasil. Nesse caso, a Polícia Federal obteve documentos que indicam a compra de um relógio Rolex em dinheiro vivo e outros itens de luxo por um assessor do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, investigado sobre venda de decisões do tribunal. E a notícia, crédito onde o crédito é devido, é do portal UOL. Inclusive, a gente está falando do Rodrigo Falcão, que é chefe de gabinete do ministro Og Fernandes, não é isso? Isso. Mano, tem mais detalhes. Ministro que, vale lembrar, é um dos envolvidos naquela investigação sobre vendas de sentença. Né? Então, é possível que esse envolvimento também foi identificado depósitos feitos pelo ministro para o assessor. O ministro diz que ele teria feito depósitos mensais na conta do assessor, supostamente para que o assessor pagasse contas pessoais do ministro. Uma história extremamente mal contada, né? Até porque a função de um assessor de ministro não é pagar as contas pessoais do ministro. Realmente. Então, essa história está toda mal contada, toda errada no fim das contas, e a gente precisa fazer com que histórias como essa nos levem a discutir o modelo de remuneração do judiciário. E isso evidencia de uma forma muito clara que honestidade não tem nada a ver com altos salários. Porque o judiciário brasileiro recebe salários muito acima da média de qualquer judiciário do mundo. Nós gastamos com a justiça brasileira 4 vezes mais do que a média das justiças mundo afora, segundo, não é o meu levantamento, é o levantamento do Tesouro Nacional. Agora, Pepe, essa coisa de viver muito acima do que o seu salário, os seus vencimentos permitem, já é algo que persegue, ou é a prática quase, é a praxe de muitas pessoas com grande poder político e também poder decisor também na justiça. O STJ é onde as grandes batalhas judiciais são travadas, né? Acima dele só o STF, que em tese vai lá só para embasar a constitucionalidade e aplicação das leis, não é isso? Em tese, bota em tese nisso, sublinhar em tese, né? Mas quando chega no STJ é porque realmente parece que há quem recorrer, né? Como é que fica essa situação? Ô Marinho, primeiro que assim, não tem nada ainda, até esse momento, que possa colocar suspeita e possa acusar o ministro do STJ, não é? Eu, por exemplo, já fui chefe de gabinete de ministro, não do STJ, ministro de governo, né? E várias vezes eu pagava contas de ministro mesmo, né? Pagava conta e depois fazia um TED para mim, na época não existia Pix, não é? Várias vezes, não foi uma vez só, não, várias vezes. Mas não é normal isso, né? Mas não é normal também. Não deveria ser normal. Não é normal também, né? Patrimonialismo puro, claro que isso não, é o sintoma da cultura brasileira. É uma relação privada entre um e outro, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você não falar por isso, se você não provar que tem uma relação de compra de sentença, uma relação danosa, uma relação de desvio de dinheiro público, né? Você não pode falar que qualquer tipo de uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa com coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Uma coisa é esse Rolex, logo o Rolex. Olha o atrevimento do cara. Bota com 106 mil dinheiro vivo, outra coisa já são as suspeitas que pesam sobre ele e o seu gabinete de venda de sentenças. Não, assim... não é? Agora, assim, nada normaliza também a gente achar que não existe venda de sentença no Brasil. Claro que existe. Claro que o judiciário tem vários juízes... Dá a real pra gente, a real. Que são criminosos, né, que vendem a sentença. E, na minha opinião, é o crime mais grave que qualquer outro crime. Porque o judiciário é o último poder que o cidadão recorre para resolver as pendências, resolver qualquer tipo de conflito. Então, se o judiciário é parcial por conta de propina, né, tá errado, né? Não dá para passar a mão. Mas o que tem ali, na verdade, até agora não é nada. Se o ministro provar que realmente o assessor, o chefe de gabinete dele, pagou as despesas dele e ele fez uma compensação, não tem nada de ilegal nisso, né? Eles têm que parar de criminalizar relações humanas, relações pessoais. Tá errado. E o ponto que o Mano coloca aqui, ele ataca o judiciário toda hora, o Mano, querendo fazer um paralelismo, que não existe. Que não existe. Peraí.
Agora você vai cortar a minha palavra também? Você pode concluir, por favor. Querendo fazer um paralelismo que não existe, querendo comparar a justiça do Brasil com a justiça de outros países. Né? O Brasil, por exemplo, é um dos poucos países do mundo que qualquer cidadão pode entrar na justiça em pequenas causas sem advogado. Sem advogado. O princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário é muito mais evidente e muito mais palpável no Brasil que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, uma pessoa dona de casa, uma pessoa pobre, não consegue chegar na justiça. Que justiça a gente quer? A justiça igual dos Estados Unidos ou a justiça que todo mundo pode buscar o teu direito na justiça? Maria, eu prefiro o modelo brasileiro. Maria, eu prometo que eu vou te inserir nessa discussão, mas como o Mano foi mencionado, evidentemente, né? Por que você corta a minha palavra? Não acabou? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai, Mano. Eu não ataco o judiciário. Quem ataca o judiciário é quem vende sentença. Isso precisa ser muito evidente. Quem ataca o judiciário é quem, de repente, decide dar um vale-ceia de 10 mil reais, como se isso fosse normal no Brasil. Eu estou me referindo à decisão da Justiça do Mato Grosso, que, de repente, deu um vale-ceia de 10 mil reais para todos os servidores esse mês, como se vivesse em outro país. Como se nós não estivéssemos falando do Brasil, que não fecha suas contas, que está com déficit fiscal há muito tempo, que está com as contas no vermelho, ou seja, essa completa desconexão entre o poder judiciário e a sociedade para a qual o judiciário deve servir o sistema, prover o serviço de justiça, é que ataca a legitimidade do judiciário. Então, quando eu trago críticas, são críticas que têm o objetivo de aperfeiçoar o funcionamento do judiciário, de forma alguma atacar o judiciário. Totalmente. Eu venho dizendo, porque que... Não, se você me permite, tem... Você que é um cavaleiro que eu sei. Vamos ouvir a Maria também, nossa convidada aqui hoje. Bom, por favor. Olha, eu faço coro com o Mano, porque eu acho que a gente vive num país onde o judiciário, que deveria servir à população, tem toda essa aura em cima deles, a questão da autoridade, tudo isso, e por baixo dos panos acontece o que acontece. A gente não tem como controlar o que acontece a portas fechadas, dentro de diversos gabinetes, não só do judiciário, como do legislativo, e infelizmente um problema de transparência na nossa política brasileira. Inclusive, é muito importante ressaltar o que o Mano falou, a gente vive num Brasil que está diante de uma crise econômica estrutural, fiscal, nas contas públicas, com o dólar batendo recorde, com o brasileiro, o preço do consumo aumentando, a carne quase impagável. Então, assim, gente, vamos olhar muito atentamente as autoridades no Brasil. Hoje se discute no Congresso a questão dos supersalários, que virou uma questão, um problema grave, um problema endêmico na nossa sociedade. A questão dos supersalários dos juízes, justamente, que são figuras extremamente importantes na nossa sociedade, mas que precisa se rever a questão dos supersalários dessas figuras públicas. É muito preocupante, enquanto que o cidadão médio não ganha nem 3 mil reais, menos que isso. O salário mínimo é em 1/50 do que um juiz da alta corte ganha. Agora, ninguém nota que esse cidadão, no caso, esse representante do judiciário, está vivendo muito, mas muito acima do que o salário dele permite, dos rendimentos dele. Claro que o PP está certo aqui. Minha mãe me ensinou desde cedo, PP, que não faça com os outros o que você não gostaria de ser feito com você. O que eu quero dizer com isso? Presunção de inocência faz parte do nosso ordenamento jurídico. Então, tem que também resguardar para esse juiz, para esse assessor também. Mas, pelo que tudo indica, o conjunto indiciário é fortíssimo, né, Mano e Maria? Realmente, o Brasil merece respostas. É um caso gravíssimo ao que tudo aparenta. Como eu sei que o PP nessa altura é sexta-feira e eu estou bem tranquilo aqui, eu te dou aqui a palavra final bem sucinta, por favor, porque eu preciso seguir adiante. Não, é interessante porque Mano fala 2 vezes e fala 1 vez só. Não, e PP, aí acham que é normal. Não, sinceramente. Mas tudo bem. Para de reclamar, cara. Vamos lá, vamos falar. Vamos direto aqui. Por favor. Eu tenho certeza que o Campos Neto vive a vida muito melhor do que o estado que ele ganhou no Banco Central. Eu tenho certeza que vários ministros, né, que tiveram uma vida na iniciativa privada anterior, bem-sucedida, têm uma vida muito melhor do que o salário de ministros de Estado, né? Então, esse argumento de que a pessoa tem uma vida melhor do que o salário de 15 mil reais como chefe de gabinete do STJ é um argumento fraco. E o mais interessante da argumentação do Mano, de ataque ao judiciário, sim, né, é que ele pega excessos, né, que ocorrem no judiciário. Claro que ocorre. O judiciário erra também. Mas todos os pontos que o Mano colocou aqui são o judiciário usando a sua função atípica.
administrativa, não a função de decidir, não é? Então, são questões completamente diferentes uma coisa da outra. Não dá para você pegar, usando metonímio, pegar parte e tentar falar que todo o judiciário está errado, todo o judiciário é corrupto. Pelo contrário, tem juízes, por exemplo, vocacionados, que fazem um trabalho excelente. A justiça do Brasil, no meu modo de ver, é uma justiça que, apesar de vários erros e equívocos, é uma justiça que funciona e funciona muito bem, né? Qualquer pessoa pode buscar a justiça no Brasil. Isso é caro. Mas o que vocês querem? Vocês querem tirar parte desse direito das pessoas em prol de um tal reducionismo, Conclui, por favor. Conclui, então. Concluiu? Reducionismo? Ok, então. Para mim está muito claro isso aqui. E a gente segue adiante, a gente vai seguir estimulando essa discussão. O que a gente quer aqui, acho que todo mundo aqui, é respostas. Sim. Só? Totalmente. Respostas. É pedir muito para as nossas autoridades? Com esses salários nababescos, essa estrutura aí toda de assessores e penduricários fazendo lobby ativo, brutal no Congresso para poder garantir essa mamata do momento que sacrifícios são necessários por todos os setores da sociedade? Como é que fica, mano? Totalmente. Acho que essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo.